O Ocidente é absolutamente dependente da China comunista para suprimentos médicos, incluindo medicamentos. Isso pode nos prejudicar de alguma forma? Bem-vindo ao China Uncensored. Eu sou Chris Chappell. O Partido Comunista Chinês se vê em guerra com os Estados Unidos da América desde o início. Imagine como o Partido Comunista Chinês deve estar satisfeito ao ver os Estados Unidos da América dependentes de seus suprimentos médicos. É isso mesmo. Seria como um cervo se aproximar de um dragão de Cômodo e dizer: "Ei, você pode segurar meu filhote na sua boca rapidinho? Você parece confiável." A China poderia prejudicar os Estados Unidos da América retendo ingredientes essenciais para tratar pressão alta, Alzheimer, Parkinson, epilepsia, depressão e outros. Os medicamentos para tratar a depressão vêm da China. Isso é deprimente. Mas ainda pior do que nos cortar o fornecimento seria se a China contaminasse esses ingredientes com algo letal. Este país já tem uma longa história de falsificações e produtos falsos. Envia precursores de fentanil para os Estados Unidos da América e encobre informações sobre a Covid para acumular suprimentos médicos. Em resumo, as pessoas perfeitas para confiar quando se trata de medicamentos essenciais e críticos. Você pensaria que a forma como o Partido Comunista Chinês lidou com a Covid teria sido um alerta para o mundo parar de depender da China para suprimentos médicos. Mas ao invés disso, acho que a névoa mental causada pela Covid foi realmente pior do que pensávamos. Porque as coisas pioraram com o Ocidente se tornando ainda mais dependente da China para produtos farmacêuticos, incluindo os Estados Unidos e a Europa. É como um cervo pensando: o que eu estava fazendo? Você pode segurar meus dois filhotes na boca, senhor dragão de Komodo? Até agora, mais de 50% dos principais suprimentos médicos dos Estados Unidos da América, como gases, aventais, agulhas, seringas, cateteres e luvas, vêm da China. Dispositivos médicos chineses estão entrando nos sistemas de saúde dos Estados Unidos da América, alguns com portas dos fundos embutidas neles. Vamos encarar. Todos eles provavelmente têm portas dos fundos embutidas. Além disso, os Estados Unidos da América dependem da China para produtos farmacêuticos. Mas, pelo lado positivo, é aqui que eu mencionaria o lado positivo, se houvesse um. Tente achar antidepressivos sem ingredientes chineses. Segundo a Farmacopeia dos Estados Unidos da América, 41% dos principais materiais de ingredientes farmacêuticos ativos aprovados no país vêm exclusivamente da China. Ou seja, não existem outros fornecedores fora da China para muitos ingredientes de medicamentos. Nunca pensei que diria isso, mas precisamos de mais fornecedores de medicamentos. Você foi ousado. Até muitas vitaminas nos Estados Unidos dependem da China. Devia ter notado quando meu multivitamínico se orgulhava de oferecer 100% das doses diárias de vitaminas B, D e C, P. O mesmo se aplica aos aminoácidos usados na alimentação do gado. Você entendeu, né? É sombrio, muito estúpido, mais confuso e frustrante que um quadro de arte moderna do AppStack. A China está envolvida em toda a indústria médica dos Estados Unidos da América, o que torna isso ainda mais engraçado. O Chief Executive Officer da Pfizer alertou que os Estados Unidos da América podem perder vantagem para a China sem inovação. Enquanto insiste simultaneamente que a indústria farmacêutica dos Estados Unidos da América precisa colaborar com a China, a Big Pharma parece não ter nenhum problema com seus laços com a China. A revista Nature revelou que entre 2020 e 2025, 11 grandes farmacêuticas como a AstraZeneca, Eli Lilly, Johnson Johnson e Pfizer comprometeram cerca de 100 bilhões de dólares em acordos com a China. Esses acordos têm como objetivo desenvolver a próxima geração de oncologia, terapias celulares e descoberta de medicamentos impulsionada por inteligência artificial. Ou seja, eles querem depender ainda mais da China. É como um alcoólatra admitir o problema. Eu deveria começar a usar fentanil, que a China está enviando para os Estados Unidos da América. São coisas como essa que nos colocaram na situação em que estamos agora. A China antes não influenciava tanto a indústria médica. Até meados dos anos 1990, Ocidente e Japão produziam cerca de 90% dos ingredientes farmacêuticos ativos do mundo. Anos 90, não dependíamos da China para remédios, as bolhas imobiliárias e da internet não haviam estourado e os genes Genco dominavam as ruas. Nós costumávamos ser uma sociedade, mas aqui está o problema. Produzir esses ingredientes envolve produtos químicos tóxicos e riscos de poluição do ar, do solo e da água.
Então, ao invés de se preocupar em cumprir as normas de gestão de resíduos e segurança, as empresas acharam mais fácil simplesmente transferir a fabricação para outro lugar. E foi aí que a China entrou em cena. Ela não se importava com o meio ambiente, por isso construiu vários grandes parques industriais químicos e ainda faz isso. Junte a isso mão de obra barata, apoio governamental e pouca regulamentação. Não é de se admirar que a produção química chinesa tenha se tornado tão barata e fácil de expandir. Em 2022, a indústria química chinesa respondeu por quase metade das vendas globais, concentrando-se principalmente em produtos químicos básicos. Vamos apenas torcer para que as fábricas químicas chinesas não explodam e deixem o mundo com uma escassez global de antibióticos ou algo assim. Espera, isso aconteceu 2 vezes na mesma fábrica, eu sei. É chocante que trabalhadores chineses mal regulamentados fariam algo que causaria uma crise no mundo todo. Empresas farmacêuticas ocidentais forneceram à China o conhecimento para produzir genéricos, como antibióticos, em troca de acesso ao mercado chinês. Porque aquele dragão de Komodo tem um rosto tão confiável. Segundo pesquisa da Universidade Johns Hopkins, as importações de antibióticos dos Estados Unidos da América cresceram quase 26 vezes entre 1992 e 2024. Isso é absurdo. Eu nem sabia que era fisicamente possível dobrar algo 26 vezes. A China tornou-se a principal origem dos ingredientes farmacêuticos ativos de antibióticos. Enquanto isso, os Estados Unidos da América já não produzem mais antibióticos essenciais como a penicilina no próprio país. A última fábrica nos Estados Unidos da América capaz de produzir penicilina encerrou as operações em 2004 depois de ser forçada a sair do mercado devido à China inundar o mercado com alternativas baratas. Mas por outro lado, desculpa, eu realmente preciso parar de te dar esperanças de que existe um lado positivo aqui. Os Estados Unidos não terceirizaram apenas seus suprimentos médicos. Segundo o relatório do Comitê de Supervisão da Câmara, o governo dos Estados Unidos da América terceirizava a supervisão e negligenciava inspeções sobre a guerra política chinesa. Sim, simplesmente acreditou na palavra da China. Quando a China não se comprometia, os Estados Unidos da América aceitavam. Chegou ao ponto de permitir que a China ditasse os termos e condições das inspeções e confiou nos chineses para traduzirem fielmente para os oficiais americanos. Houve tanto descaso que até permitiram que a GNC, uma empresa chinesa de suplementos de saúde, infiltrasse bases militares dos Estados Unidos. Na verdade, eu fiz um episódio aprofundado sobre esse assunto. Para saber mais, clique abaixo. Estou fazendo uma promoção especial para você assistir grátis. Então, o que o governo Trump está fazendo sobre tudo isso? Ainda aguardamos relatórios sobre importação de produtos farmacêuticos e a GNC, mas além de fazer ameaças de tarifas, ordenar investigações sobre importação de produtos farmacêuticos e conseguir que empresas farmacêuticas invistam centenas de bilhões na fabricação nos Estados Unidos da América, o governo Trump está lançando 4 projetos com o objetivo de revolucionar a fabricação de medicamentos nos Estados Unidos. Não faça isso, não me dê esperanças. O programa, chamado Equipe Uma Pharma, é uma colaboração entre o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos da América, a Administração para Preparação e Resposta Estratégica, Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa e o setor privado, incluindo uma empresa de Mark Cuban para buscar formas de produzir ingredientes e medicamentos nos Estados Unidos da América. Finalmente, um Cuban não doutrinado por marxistas. O New York Times destaca que a retomada da produção de medicamentos nos Estados Unidos da América pelo presidente está, em grande parte, excluindo os genéricos, que são 90% das prescrições americanas. Sabe, já que ninguém está tomando antibióticos de marca que são 500% mais caros como símbolo de status, o número de fábricas de medicamentos genéricos nos Estados Unidos da América caiu 27% desde 2013. Tudo isso em apenas 12 anos e mais fechamentos são esperados. Sim, o sistema de saúde está tão quebrado nos Estados Unidos da América que até os medicamentos estão desaparecendo. Algumas fábricas fechadas foram reativadas por outros fabricantes, mas a maioria permanece sem produzir remédios. Pelo menos um lado positivo aqui. Pelo lado positivo, isso significa muitos prédios novos para a Spirit Halloween.
Até agora, apenas alguns poucos fabricantes de medicamentos genéricos anunciaram planos de construir fábricas nos Estados Unidos da América. Não há incentivo suficiente, especialmente quando é bem mais barato fazer isso na China. Certamente não ajuda o fato de que as grandes farmacêuticas continuam investindo dinheiro justamente no país que está destruindo a indústria americana. É tão deprimente. Tudo o que posso fazer é rir, mas aí percebo que rir não é o melhor remédio, na verdade é a penicilina, e isso fica ainda mais deprimente. Pelo bem da nossa saúde, precisamos de separação. Ou, como a amiga do programa Cleo Pascal chama, desparasitação, porque o primeiro comando da capital realmente é como um parasita vivendo da força vital dos outros. Se tivéssemos feito isso décadas atrás e não terceirizado nosso remédio contra parasitas para a China, lembra que eu falei que o primeiro comando da capital está entrando em bases militares dos Estados Unidos da América? Bem, eu fiz um episódio de investigação intensiva sobre isso. Mas eu sabia que o YouTube não ia gostar, então coloquei exclusivamente no meu site. É só clicar no link abaixo, digitar seu e-mail e eu vou te enviar o episódio totalmente de graça. Tenho várias coisas legais para te mostrar no meu site. Você pode começar por este episódio. Mais uma vez, eu sou Chris Chappell, obrigado por assistir e clique abaixo. Abaixo.